A graça e a paz, queridos, estamos aqui para trazer a lição de número 9. O título da lição é Resistindo à Tentação no Caminho. Nós temos uma caminhada, e nessa caminhada a tentação faz parte da nossa vida, né? Ceder à tentação não, mas a tentação vai sempre estar presente na nossa vida. Então, o título dessa lição 9 é Resistindo à Tentação no Caminho. Tá? E aproveitando a oportunidade, né? Se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva, dê o seu like, tá? Deixa o seu comentário, compartilhe aí com seus amigos, seu grupo, tá? Ajuda a gente aí a divulgar o nosso canal, que é a Palavra de Deus, tá? E sendo o nosso canal monetizado, você assistindo os anúncios, você nos ajuda aí na monetização, tá bom? Fica aí firme conosco até o final, tá? E Deus vai te abençoar também, porque tu vai receber a palavra de Deus. Bem, o nosso texto áureo, ele diz: vigiai e orai para que não entreis na tentação, ou não entreis em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Né? Então, Jesus, ele sabia, né? Que na nossa caminhada nós íamos enfrentar muita tentação. Então, ele ensinou a gente, primeiramente, a vigiar. Porque se eu orar e não vigiar, não adianta, né? Então, a gente precisa orar, a gente precisa vigiar, né? Para poder chegar lá. Então, a nossa verdade prática, ela diz: no lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre ela. É a nossa verdade prática. Então, a tentação, ela sempre vai estar presente, entendeu? E cair em tentação é uma possibilidade, né, que pode acontecer na vida de qualquer um. Ninguém pode se gloriar, porque a Bíblia diz: aquele que está em pé, olhe para que não caia, porque cair é fácil, entendeu? Então, nessa lição a gente vai ver que o crente, ele é desafiado, né? Todo dia a abandonar a fé em Cristo. Todo dia o diabo perturba, tenta a carne, o mundo, tudo isso, né? É um modo de tentação na vida do crente. A primeira coisa que a tentação, né, que vem através do inimigo, é você sair da direção de Deus, é abandonar Jesus. Essa é a maior tentação que o crente passa, entendeu? Então, esse desafio, né, de você todos os dias ser desafiado a abandonar a fé é a tentação, entendeu? Então, a gente tem que aprender a resistir o diabo e ele fugirá de vós, entendeu? Então, a gente precisa entender esse conceito bíblico de tentação. Bem, a tentação e a sua esfera humana. Bem, o conceito bíblico de tentação. Bem, a tentação, ela significa, né? Lógico, significa teste, provação. Isso aí é o principal. Toda vez que você está sendo tentado, você está sendo provado. É um teste. Entendeu? Mas a Bíblia diz que você pode ficar tranquilo que não vem tentação acima do que você possa suportar. Porque juntamente com a tentação, Deus te dá o escape. Deus permite a tentação. Ela pode vir de dentro para fora, pela carne, pelo diabo por fora, pelo mundo, pode vir do jeito que ela quiser. Mas Deus nunca vai permitir que a tua prova seja maior do que você. Porque juntamente com a aprovação ele dá o escape. Entendeu? Então, a gente precisa entender. A primeira palavra hebraica é amassar, significa teste. Entendeu? A segunda e a terceira, né, é perasmo, teste, prova. No Novo Testamento aparece 25 vezes, né? Então, a Bíblia está recheada dessa palavra: perasmo, provação, tentação, teste. Então, você vê que isso aí faz parte do crente, da vida do crente. Tanto é que quando Jesus estava cheio do Espírito Santo, a primeira coisa que o Espírito Santo fez foi levar ele para ser provado, tentado pelo diabo.
entendeu? Então, as duas vias de tentação, de acordo com a palavra de Deus, né, pode vir primeiramente do diabo e também de dentro da gente. Porque às vezes surge algumas coisas dentro da gente, né, que não era para surgir e vem de dentro, não vem de fora. Por quê? Por causa da nossa natureza pecaminosa. A carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Então, é uma batalha, entendeu? Mas eu sempre digo, na luta da carne contra o espírito, vence o que tiver melhor alimentado. Se a gente alimentar muita carne com as coisas dessa vida, na hora da batalha, da luta contra o espírito, quem vai vencer é o que tiver alimentado melhor, a carne. Então, vamos alimentar o nosso espírito, para que na hora da luta contra a carne, contra o espírito vença. Entendeu? Então, toda a tentação aqui nesse sentido tem origem no diabo, quando o seu objetivo é fazer o que ele fez com Jesus, desviar da rota da missão. Jesus veio ao mundo com propósito, mas o Satanás já entrou ali para tentar ele com outra intenção, para tirar ele da direção. Entendeu? Sempre isso que o diabo vai fazer. Lembra que o diabo usou Pedro para tirar Jesus da direção, quando Jesus falou que ia morrer pelos nossos pecados e tal? Pedro falou, não, Senhor, tu não vai fazer isso de jeito nenhum. O que Jesus falou? Para trás de mim, Satanás. Então, a vontade do diabo é sempre tirar o crente da direção de Deus. Entendeu? Isso aí você tem que ter em mente. Resistir, certo? Já que as coisas nesse mundo acontecem mesmo. Ao ambiente que você está vivendo, eu estou vivendo, o mundo jaz no maligno, o diabo é o Deus desse século, por aí você já vai vendo o ambiente que a gente está vivendo. Então, é tentação direto, entendeu? É tentação direto, mais maior que está com a gente do que o que está no mundo. O Espírito Santo está com a igreja, está contigo, está comigo, entendeu? Então, a tentação, um fenômeno do humano. Por quê? Tiago, ele escreveu, ninguém diga, né, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não tenta ninguém, Deus não pode ser tentado pelo mal. E Deus a ninguém tenta, entendeu? Então, é verdade que a aprovação vem da parte de Deus, né? Existe provação. A tentação vem do diabo. Agora, tem as provas para provar a gente, vem da parte de Deus. Agora, Deus permite o diabo também tentar a gente para nos provar. Né? Por quê? Porque ele deu a capacidade de resistir. Então, ser crente nesse mundo não é molezinha. Você tem que estar sempre vencendo a tentação. Entendeu? É verdade que a aprovação que vem da parte de Deus para aperfeiçoar o caráter do crente, certo? Contudo, um teste que incita ao mal não vem de Deus, certo? Então, a gente tem que entender, Deus permite para aperfeiçoar a gente. Agora, Deus não tenta ninguém para fazer coisa errada. Quem tenta o crente para fazer coisa errada é o diabo. Quem tenta o crente de dentro para fora, com ciúme, com inveja, entendeu? Com essas coisas que não agradam a Deus, é a carne. Vai lá ler na Bíblia as obras da carne. Está entendendo? Isso brota de dentro. Aí o diabo aproveita, lógico. Entendeu? Número 2 aqui, vamos lá. O Senhor, a tentação é um fenômeno que ocorre na esfera da natureza humana. Não vem de Deus, não, tá? O diabo entra ali, ó, nessa área. Bem, o número 2, o Senhor Jesus e a tentação. A aprovação do Senhor Jesus. Bem, de acordo com o Evangelho de Mateus, né? Após o batismo de Jesus, Jesus foi batizado nas águas por João, e quando ele ia saindo das águas, o Espírito Santo veio sobre ele, e ele foi cheio do Espírito Santo. Então, quando ele estava cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo, a Bíblia é bem clara, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto com uma finalidade: ser tentado pelo diabo. Então, querido, ser tentado não é pecado. Ninguém pensa, porque
está passando uma tentação, é pecado. Ser tentado não é pecado. A Bíblia diz que Jesus em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Aí ele caiu em tentação, por isso que Jesus fala: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Entendeu? Então a gente passa por essas dificuldades, mas não pense que ser tentado é pecado, não. Pecado é quando você cede à tentação. Mas mesmo se você se ceder à tentação, se arrepender, pedir perdão, o perdão vem. O que a Bíblia diz? Nós vimos isso na outra lição. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Adão caiu no jardim do Éden, com todo conforto. Ele e a mulher. E Jesus venceu o diabo no deserto. Cheio de você lê lá em Marcos, né? Um deserto cheio de serpentes. Jesus passou 40 dias ali jejuando, aí depois os anjos vieram e serviram a ele. Foi ali nessa situação é que Jesus venceu o diabo, entendeu? Foi uma batalha espiritual, 40 dias tentado pelo diabo, entendeu? Foi o próprio Espírito que levou ele para lá. Então, tem certas situações, irmãos, que não é o diabo que leva a gente, não, é o próprio Espírito. Mas, entendeu? Mas quem vai tentar é o diabo. Deus coloca numa posição. Agora, quem vai perturbar é o diabo, não é o Espírito Santo. Entendeu? Então, qual era o objetivo do diabo no deserto? Tirar Jesus da direção, né? Que nem nós já falamos. Então, a gente precisa entender que o diabo precisa ser resistido, certo? Então, por isso, houve um ataque intenso do maligno contra o Senhor. Ele resistiu sabiamente. Por quê? 40 dias jejuando e orando. Jesus mesmo ensinou depois que tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Entendeu? Às vezes tem demônio perturbando a tua vida, né? E você às vezes está precisando fazer um jejum. Você jejuou. Por quê? Às vezes é essa casta que só sai com jejum e oração. Jesus não disse que toda casta só sai com jejum e oração. Ele disse essa casta. Então tem casta que precisa de jejuar e orar, e outras não, né? A gente precisa... O problema é um só, não ceder. Então, a área que Jesus foi tentado. Bem, Jesus foi tentado na área física. O que o diabo falou? Né? Já transforma essas pedras em pães. Por quê? Ele sabia que Jesus teve fome. Se Jesus está com fome e tem poder, ele vai transformar essas pedras em pães e vai comer. Mas Jesus foi bem claro, usou a Bíblia, está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vai dar um tapa na cara do diabo, através da Bíblia. Então Jesus usou a Bíblia para poder vencer Satanás, na primeira etapa. Então, a Bíblia ensina isso com muita clareza, que a gente precisa entender. Então, aí o diabo, entenda bem, o diabo ele perdeu a primeira batalha. Aí ele desistiu, foi embora? Não. Amigo, Satanás não desiste. Ele vai te tentar. Se ele não conseguir na primeira, ele não desiste, ele volta na segunda. Se ele não conseguir na segunda, ele volta na terceira. O trabalho dele é esse, por isso que o nome dele é o tentador, porque ele está no mundo para isso, para tentar, para provar o crente. Entendeu? Então, não pense porque você venceu uma tentação que você é o cara ou a cara. Você venceu a tentação, mas vem mais. Então, enquanto a gente estiver nessa terra, a gente vai ter que vigiar e orar. Então, a segunda vez, ele, né, transporta Jesus, né?
bem para um pináculo do templo e manda ele se ajugar de lá. Entendeu? Então, Jesus resistiu à tentação. Aquilo que o escritor aqui, né, ele chama aqui de divina, né? A área da natureza divina, o diabo tenta Jesus pedindo que ele se atirasse do pináculo, pois os anjos guardariam. Então ele usou o Salmo 91, certo? Ele sabe usar a Bíblia de uma forma errada, tá entendendo? De forma herética. Ele usa a Bíblia de forma errada. Ele usa texto fora de contexto, entendeu? Ele procura fazer tudo para dar uma outra conotação àquele versículo. O versículo quer dizer uma coisa, mas ele força. E ele fez isso com Jesus, né? Os anjos do Senhor, ele protege as pessoas. Lógico, o anjo do Senhor acampa ao redor do que o teme e o livra. Mas não se você estiver tentando a Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, se Jesus se joga lá de cima, ele não estava fazendo a vontade do Pai, estava fazendo a vontade do diabo. Mas os anjos guardam quando a pessoa está dentro da direção. Entendeu? Então, a gente precisa. E na área espiritual, o diabo, né, desafia o Senhor a evitar o caminho da cruz para estabelecer um reino pela força, que seria aceito pelo judeu, que era necessário apenas uma coisa: Jesus deveria adorar o diabo. É muito abuso, né? A Bíblia diz lá em João, capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aí o diabo chega, todas as coisas foram feitas por Jesus, todas as coisas foram feitas por ele. E o diabo chega para ele e fala: me adora. A criatura pedindo o Criador para adorá-lo. Entendeu? Então o diabo é muito abusado. Entendeu? Mas não se deu bem. Porque Jesus 2 vezes falou: está escrito. Na terceira ele falou: vai-te, Satanás, vai embora. Expulsou ele, porque está escrito: só o Senhor adorarás e só o Senhor prestará culto. Acabou. Ninguém pode adorar outra pessoa a não ser Deus. Entendeu? Então, Jesus venceu a tentação. Como? Nosso Senhor venceu o diabo com a palavra de Deus. Jesus podia fazer assim, ó, e o diabo ser destruído. Mas Jesus venceu o diabo da mesma forma que eu e você pode vencer, com a Bíblia. É ficar dentro da palavra. O diabo vem, tenta a gente para fazer alguma coisa errada. Mas você fala: não, a Bíblia diz assim. O diabo me tenta para mentir, né? E a Bíblia fala para mim não mentir. Então eu fico com a Bíblia. Essa é a forma de eu vencer o diabo, é ficar dentro da palavra, não no que o diabo diz, mas que o que a Bíblia diz, que a Bíblia é boca de Deus, falando para nós. Entendeu? Então a Bíblia diz para não adorar só a Deus. Jesus não adorou o diabo, lógico. A Bíblia diz que nem só de pão vive o homem, então Jesus não transformou em pão as pedras. Entendeu? O diabo falou para ele se ajugar lá de cima, ele falou: não vou tentar, não tentarás o Senhor seu Deus. Então Jesus ficou firme na palavra. Quer vencer a tentação? Não precisa gritar, pular. Não, é só você ficar no que está escrito. Está entendendo? Então, quando o diabo falar mente, você fala: não, a Bíblia fala que mentiroso não entra no céu, eu não vou mentir. A Bíblia diz que mentira é filha do diabo, então eu estou fora da mentira. Então é isso. Então, nosso Senhor venceu o diabo com a palavra de Deus. Finalmente, aqui nós vamos para o número 3, resistindo à tentação. Então, o princípio é esse, gente. Todo crente é tentado. Você pode se esconder no lugar mais profundo do mar, você vai ser tentado. Você pode se esconder no lugar mais alto do universo, você vai ser tentado. Você pode se esconder na maior mata virgem do planeta. Você pode ir para o interior de uma mata da Amazônia. Você vai ser tentado.
Então, não existe lugar nesse mundo que você não seja tentado. Aonde você estiver, você vai sofrer a tentação. Entendeu? Agora, tentação não significa. Ser sempre tentado não significa que você vai ceder à tentação. Porque, vou repetir, Deus nunca vai deixar você ser tentado além das tuas forças. Você pode ler lá no capítulo 10 de 1 Coríntios, parece que é versículo 13, é mais ou menos assim. Capítulo 10, verso 13. Você vai ver lá que Deus é fiel. Ele vai deixar vir a tentação, vai permitir o diabo vir, mas não vai deixar o diabo ultrapassar o limite, porque Deus é fiel, tá? Então, às vezes a gente peca por causa de dar lugar à carne, né? Então a gente somos tentados. Agora, por mais que observamos as disciplinas da oração, nós vimos isso, né? As armas que Deus nos deu, jejum, oração e leitura da palavra, né? Embora você use isso tudo, não pense que isso aí vai te livrar de ser tentado, não. Tem crente que fala assim, puxa vida, eu estou jejuando, estou orando, estou me consagrando, uma luta. É isso aí. Aonde que a Bíblia diz que jejum, oração e palavra vai livrar você de ser tentado? Não vai livrar nunca, vai te ajudar a vencer. Entendeu bem? Então não confunda as coisas. O jejum, a oração, as armas que Deus te dá, a palavra, é para você vencer, não é para você ficar longe dela. Agora eu estou jejuando e orando, estudando a palavra, agora eu estou numa boa, não vou ser mais tentado. Isso aí é um sonho impossível de se realizar na Terra, tá? Então você precisa estar consciente, certo? Que a gente vivemos numa cultura pós-moderna, que por meio de seus artistas, escritores, filósofos e até teólogos, intentam naturalizar o relativismo, fazer um estilo de vida, entendeu? Procurando nos moldar conforme os seus costumes mundanos, enquanto que a Bíblia diz, não vos conformeis com esse mundo. O que é se conformar com esse mundo? É ser moldado por ele. Entendeu? Então, a Bíblia, não se conformeis, não seja moldado por esse mundo, porque senão você já está em tentação, já era. Entendeu? Então, os costumes do mundo, entendeu? Então, tudo isso leva o crente a enfraquecer na fé e cair. E o diabo sabe disso. É para esse caminho que o inimigo quer levar o crente. Então, diante disso, nós somos encorajados pelas Escrituras a não se conformar com esse mundo. Não vos conformeis. Não seja moldado por esse mundo. Se afaste. Outra coisa, isso é a primeira parte. A segunda, rejeite a tentação. Né? Martinho Lutero, ele disse, né? Isso eu aprendi desde novo convertido. Você pode não impedir um pássaro pousar na tua cabeça, mas tu pode impedir dele fazer ninho. Entendeu? Se o pássaro pousar na sua cabeça, enxota ele. Não deixa ele fazer ninho na sua cabeça. Então, a gente tem que entender isso. A gente não pode evitar a tentação, mas pode evitar de viver nela. Entendeu? Olha, o autor aqui dá um exemplo de José do Egito, né? Diante da mulher de Potifar, ele, saiu fora. Ele entrou, caiu, veio a tentação. A mulher ficou perturbando ele, querendo deitar com ele todo dia, mas ele resistiu. Pagou um preço? Pagou. Tudo aquilo que você resiste nesse mundo, tu paga um preço. Entendeu? Paga um preço. E José pagou, mas depois foi recompensado. Entendeu? Jó também, o próprio Deus testemunhou de Jó. Jó é um cara que foge do mal. Resistir o diabo é você fugir do mal. Entendeu? Então, por isso a gente precisa seguir o que o apóstolo Paulo escreveu. Olha só o que o apóstolo Paulo escreveu. Fuja dos desejos da mocidade. Em outra tradução, fuja tudo que estimule as paixões da juventude. Tem coisa que vai te estimular ao sexo
ilícito, entendeu? Tem coisa que vai te estimular a falar palavras indevidas. Então, tudo tem um princípio, tudo começa com alguma coisa, tá entendendo? Então, um abismo chama outro abismo. Porque às vezes aquela coisinha que está te prendendo, que você acha que não é nada demais, é justamente essa coisinha que está te prendendo, não deixando você ser bênção na mão de Deus. Entendeu? Você está preso naquilo ali. Eu me lembro a historinha de um garoto que enfiou a mão dentro de um vasilhame. Aí ele enfiou para pegar as bolinhas de gude dele. Aí quando ele puxou, a mão não passava no gargalo. Aí o pai dele falou: meu filho, abre a mão para tirar a mão de dentro da garrafa. Não, pai, se eu abrir a mão, as bolinhas vão cair. Aí ele ficava com a mão presa. Mas se ele abrisse, as bolinhas caíam, ele tirava a mão. Então tem gente, querido, que segura, ele fica preso naquilo, mas não solta. Então tem coisa na nossa vida que a gente tem que liberar, a gente tem que soltar, para que o diabo não estabeleça uma fortaleza ali e tenha autoridade em certas áreas da nossa vida. Entendeu? Porque tem crente que o diabo tem certas áreas da vida dele que o diabo tem autoridade, porque tem pecado ali oculto. Ali que está a tentação, né? Então a gente precisa. Então, outra coisa, arrependa-se. No meio da nossa caminhada, é possível que o crente ceda à tentação. Mas se pecou, a Bíblia diz: quem encobre as tuas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Entendeu? Então a questão é essa: pecar para Deus, Deus sabe que a gente é pecador mesmo, a gente peca. Agora, o que Deus quer da nossa parte é arrependimento, mudança de atitude, conversão, né? Então, aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Pecou, caiu em tentação, se arrepende, confessa e deixa. Aí você vai alcançar a misericórdia. Amém? Entendeu? Então, há um caminho de cura, de restauração, quem age dessa maneira. Procura ler com calma Provérbios 28:13, que você vai ver que é uma bênção na sua vida. Então, queridos, encerrando, somos encorajados a assumir a postura de Cristo e não se conformar com esse mundo. A melhor forma de você continuar vencendo a tentação, não caindo em tentação, não é só orar, mas não se conformar com esse mundo. Não aceitar as sugestões de Satanás. Ele deu 3 sugestões que a gente conhece, ele pode ter dado mais, mas que é do nosso conhecimento. Ele deu 3 sugestões para Jesus e todas 3 foi rejeitada. E nesse momento o diabo pode estar te dando algumas sugestões, mas rejeita. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Tá bom, meu amigo? Então, Deus te abençoe. Não esqueça de se inscrever, se não se inscreveu, deixar o seu like, assistir os anúncios aí para ajudar na monetização. Continua com a gente aí e até a próxima lição. E Deus te abençoe. Um beijo no coração, um abraço.